Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos com mais um assunto com relação à doutrina espírita, baseado e algo que eu sempre questionei, penso, que é a questão de a vida em outros mundos. Quando eu digo mundo, por exemplo, a Terra, né? Vamos dizer aqui na nossa galáxia que a gente conhece, os planetas, Júpiter, Marte, Vênus e outros. O que eu acho? Eu fico pensando, nós fomos na Lua e não vimos nada. Estivemos num ponto determinado da Lua. Pelo alto, a gente andou pelo lado escuro da Lua e atualmente o homem tem mandado sonda em Marte e a gente tem visto os vídeos que circulam mostrando rochas, mostrando vários aspectos, mas num ponto específico. E há planos de se estenderem isso, né? O homem conseguiu verificar, porque esses planetas, eles são planetas materiais, têm massa, alguns não têm, mas são gasosos, mas a maioria tem massa. Marte, por exemplo, né? A própria Lua. Bom, mas eu fico pensando, será que o que a doutrina diz é que sim, a Lua, por exemplo, não é habitada, mas ela serve de ponto de apoio nas viagens interplanetárias que são feitas vamos dizer assim, por gente de planetas muito mais evoluídos, que já tem condições de fazer essas viagens. Então, às vezes, elas servem de ponto assim, de apoio, de descanso, etc. Dizem a doutrina espírita, as informações que nos chegam, que Júpiter é o planeta da nossa galáxia, né? Vamos dizer assim, porque existem milhares de planetas até fora da nossa galáxia. Mundos que a gente não consegue nem entender ainda, né? Mas Júpiter seria o mais adiantado de todos. Então, assim como a Terra, temos nós que estamos aqui, será que a gente é sozinho no universo? Não dá para acreditar nisso, entendeu? Claro que nós não somos sozinhos no universo. Mas é interessante, eu fico pensando, será que se a gente conseguisse fazer uma viagem até Marte, por exemplo, chegasse lá e pudesse andar, caminhar, fazer viagens lá pelo planeta, nós iríamos enxergar cidades em Marte, nós iríamos enxergar pessoas, sejam lá como forem, eu não sei, talvez sob a ótica da nossa visão, com os nossos olhos do corpo carnal, o nosso espírito aprisionado nessa matéria, olhando, nós poderíamos nem ver. Porque, de repente, Marte, apesar de ser matéria, o que existe lá, a nível de pessoas, a nível de cidades, pode não ser visível para a gente. Nós não teríamos condições de enxergar, mas elas devem existir. Inclusive, várias literaturas da doutrina espírita, onde espíritos comentam que estiveram em Marte e descreveram o que tem lá, como é a vida, o sistema, etc, etc. Mas deve ser de uma matéria que a gente não consiga enxergar. De repente pode ser isso. Ou até poderíamos enxergar, mas
as nossas viagens, os nossos pontos de chegada ainda não foram suficientes para isso. Júpiter, por exemplo, é considerado na doutrina espírita como um dos planetas mais adiantados, ou seja, civilização super adiantada em Júpiter, e com cidades, com pessoas, com espíritos, com um tipo de matéria que não saberia dizer para vocês, né? Mas são questões que ficam, que às vezes é bom a gente colocar assim. Por exemplo, existe um livro, o único livro que o Chico Xavier psicografou da sua mãe, Maria João de Deus. Num dos capítulos, ela psicografando, contando, ela fala que houve uma possibilidade, e ela sempre se interessou, assim como eu, por essas questões, ela quis conhecer outros planetas, e ela fez viagem a Marte, ela fez inclusive a Júpiter. Então ela descreve o que ela viu, o que ela encontrou, entendeu? Então um livro do Chico Xavier, né, psicografado, e a mãe dele que passou essas informações para ele, Maria João de Deus. Então é assim, gente, é uma coisa que é complicada, né? Eu gostaria de poder ter maiores informações. A gente sabe das classificações dos mundos, etc. Mas eu fico pensando, poxa vida, se Marte é matéria, tem rocha, tem pedra, tem tudo, então é um planeta que tem matéria, mas aonde estariam as cidades, a civilização, que são espíritos, que estariam também numa matéria? Agora, de que maneira eles estariam? Nós aqui temos esse corpo nosso, humano, né? Nós estamos aqui. Vamos imaginar que se tirasse toda a humanidade da Terra, toda a civilização da Terra. Num piscar de olho, não existe mais ninguém humano na Terra. Mesmo assim, também no mundo animal, tiraria-se tudo. Ficaria só a vegetação e o planeta, com seus rios, seus mares, etc. Se viesse alguém de fora, de um outro mundo aqui, não acharia, não encontraria cidades, não encontraria nós, não encontraria nada. Então, seria apenas o planeta. Então, seria apenas Marte. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que assim como aqui na Terra existe vida, no conceito que a gente sabe, só que é uma vida material, tangível, que você vê, que você enxerga, que você estuda, eu acredito que nos outros planetas também tenha. Porque nós não somos ninguém perto do universo, entendeu? Então, como é que é difícil a gente definir como é. Porque, no meu modo de entender, pode ser de uma matéria tão sutil, tão diferente da nossa, que talvez pela visão nossa material do corpo, porque atualmente nós enxergamos com o olho da matéria, com o olho do corpo. Quando a gente abandonar, morrer, voltar para nossa casa, para a espiritualidade, nós vamos continuar sendo nós mesmos, mas com o nosso corpo, mas olhando, enxergando com o olho do espírito. Então, como a gente aqui não consegue enxergar o outro lado, quando nós formos para o outro lado, nós vamos ver o outro lado. Entendeu? Bom, é apenas uma reflexão sobre essa questão de mundos habitados ou não.
Um abraço a todos, fiquem com Deus e participe do canal, se inscreva no canal, faça comentário. Sempre é muito produtivo a gente ter novos conhecimentos de pessoas que têm outros pontos de vista ou até o mesmo ponto de vista, mas com maiores informações. Comente abaixo no vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.